Olá pessoal, Vitor Latini falando. Hoje dia 27 de maio de 2015. Aqui eu vou tendo uma confluência de fatores, fazendo uma entrada para baixo. Mais um vídeo mostrando para vocês aí a estratégia Latini, reversão 60 segundos para opções binárias. Como vocês sabem, tem aí a banda de Bollinger para vocês se situarem no gráfico. Todas as entradas para reversão, todas as entradas para 60 segundos. Essa linha amarela que muita gente pergunta é da própria corretora, tá? No momento que eu faço a entrada, a corretora marca esse local que eu fiz a entrada. Então nessa linha amarela é onde eu fiz a entrada para baixo, entrada input para reversão. Se o preço finalizar embaixo da linha amarela é vitória, se ele finalizar em cima, nesse caso que eu entrei para baixo, seria derrota. Primeira ordem, chegando aí aos segundos finais, está com uma margem de segurança boa. Finalizando com uma vitória de primeira. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nesse ponto eu tenho uma confluência interessante de fatores, uma boa probabilidade de reversão do preço. Faço uma entrada para cima, aí onde apareceu a linha amarela. O preço está testando, está ameaçando furar, mas encontrou realmente uma força de compra, uma força para cima dos touros e está subindo, está revertendo. Nos segundos finais aqui da ordem, fechando também com uma vitória de primeira. Aqui eu ainda aguardando as confirmações e nesse ponto eu tenho a confluência dos fatores com uma boa probabilidade de o preço descer, de o preço reverter, de encontrar uma força contrária nesse ponto e descer. O preço está testando, né, o ponto da entrada, que seria no caso aqui uma resistência, né? E realmente está encontrando a força contrária, a força dos ursos, que está jogando o preço para baixo. Finalizando aí a terceira ordem em vitória. Mais um ponto aqui, com uma confluência de fatores nesse patamar. Eu faço aqui uma entrada para cima. Pegando essa aí por enquanto bem na mínima da vela também. Como vocês podem reparar, a maioria das ordens a gente pega bem próximo da mínima ou da máxima. Então a gente tem um ponto de entrada muito preciso, muito certo. Aqui fechando em vitória também, de primeira. Mais um ponto, aqui eu tenho uma confluência de fatores, faço uma entrada para baixo, que o preço está ameaçando furar.
eu já preparo aqui uma segunda ordem caso eu tenha uma confluência mais interessante, uma confluência mais certa, com probabilidade de acerto aí próxima a 100%. Nesse ponto aqui eu faço uma segunda ordem. Então, quando eu faço a primeira ordem e a possibilidade de se fazer uma segunda com uma taxa de acerto, com uma probabilidade de acerto maior do que a primeira, eu faço essa segunda ordem com 2 vezes ou 2 vezes e meia o valor da primeira. Assim eu abranjo o valor da primeira e consigo sair no lucro. Não é sempre que eu faço essa ordem, depende muito do mercado, depende muito das condições que o mercado me mostrar. Tá? Se ele não me mostrar uma situação favorável, eu simplesmente assumo a perda da primeira ordem. A primeira já fechou, a segunda está com bastante força para baixo, está com bastante probabilidade aqui de reversão, próxima aí a 100%, então a gente vai com mais confiança nessa segunda ordem. E finalizando a segunda ordem em vitória, então seria uma vitória de segunda. Próxima situação. Aguardando aqui ainda a confirmação. E aqui eu faço uma entrada para baixo, uma entrada para reversão. Vamos esperar aí o desenvolvimento da ordem, do preço. Mais uma vez aqui ele está dando sinais de que vai furar. Novamente eu preparo uma possível segunda ordem, caso novamente eu tenha uma situação muito mais favorável do que a primeira, para fazer uma segunda ordem com o dobro do valor. Nesse ponto aqui eu faço a segunda ordem. Pode ser 2 vezes, pode ser 2 vezes e meia o valor da primeira ordem, ok? O importante é você ter uma confluência muito mais forte, próxima a 100% de probabilidade de vitória, caso vá fazer essa segunda ordem. Caso contrário, eu simplesmente assumiria a perda da primeira. A primeira deu uma descidinha aqui, não deu tempo de fechar em vitória. A primeira ainda fechou em derrota, mas foi por pouco. Tá? Por questão de meio segundo eu não ganho a primeira ordem. A segunda eu peguei lá em cima, na máxima realmente da vela. Se tivesse descido um décimo de segundo antes, eu teria pego vitória também na primeira. A segunda já está mais tranquila, já está com muita indicação que vai segurar aí. E fechando com mais uma vitória de segunda. Próximo exemplo. Aguardando aqui as confirmações. Ok. Nesse ponto aqui, eu tenho uma confluência de fatores, faço uma entrada para baixo, o preço está segurando por enquanto aqui nesse ponto. Vamos aguardar o desenvolvimento aí. Tá
Está realmente segurando nesse patamar da entrada. Vocês podem reparar que também eu peguei na máxima da ordem e fechando mais uma com a vitória de primeira. Aqui nesse ponto eu tenho a confluência de fatores, faço uma entrada para cima, o preço está furando aqui um pouquinho, eu preciso aguardar para ver se eu vou ter uma confluência mais forte, ou se vai ser necessário e possível fazer uma segunda ordem, mas o preço está mostrando já uma força de volta aqui para cima. Aqui estou com um pipete só de diferença na ordem, fechou com uma vitória de primeira por um pipete somente, mas o importante é que fechou em vitória. E nesse ponto aqui eu tenho mais uma confluência, faço uma entrada também para cima. A anterior foi bem apertada, tá? Se eu tivesse fechado em empate ou se tivesse fechado em derrota e eu não tivesse uma probabilidade melhor de fazer uma segunda ordem, eu simplesmente assumiria aquela derrota sem problemas, mas acabou dando ainda uma vitória por um pipete de diferença. Aqui o preço está testando o meu ponto de entrada. Consegui pegar também na mínima da vela anterior. E encontrando aí uma força para cima, a força dos touros, fazendo o preço reverter. Fechando mais uma vez a ordem com vitória de primeira, essa com mais tranquilidade. Aqui nesse ponto eu faço mais uma entrada para baixo, também até o momento ali pegando na máxima da vela. O preço agora está indo testar o ponto da minha entrada e aparentemente também encontrando uma resistência ali, encontrando os ursos, tentando jogar o preço para baixo. Agora uma queda com um pouco mais de força, fechando também essa ordem com vitória de primeira